dia, boa tarde ou boa noite. Depois de uns 3 anos eu volto a fazer vídeo pro YouTube. E eu vou falar de uma obra pouco conhecida no Brasil e que eu traduzi. Valperga, de Mary Shelley. O mundo todo conhece Mary Shelley como a iniciadora da ficção científica, quando em 1822 publicou Frankenstein. O segundo livro dela é esse aqui, Valperga, publicado um ano depois, 1823, em 3 volumes, como era o costume na Inglaterra naquele tempo. E tem no centro um personagem histórico, Castruccio Castracani, um partigiani, um guerreiro italiano. Maquiavel, inclusive, escreveu uma pequena biografia de Castruccio Castracani. E Mary Shelley coloca essa personagem histórica apaixonado por uma personagem fictícia, Eutanásia, condessa de Valperga. Valperga seria uma comunidade na Toscana, no centro da Itália, e a condessa de Valperga governava essa comunidade e ela era conhecida por ser uma grande intelectual. Ela tinha um pai cego e para esse pai cego ela leu os clássicos da Roma Antiga em latim e assim ganhou fama, ganhou cultura, era muito respeitada. Isso tem a ver com a história de Mary Shelley. Ela era filha de Mary Wollstonecraft, uma das primeiras feministas. Quando Rousseau escreveu Emílio sobre como deveriam ser educados os meninos, Mary Shelley escreveu Reivindicação do Direito das Mulheres, defendendo que as mulheres deveriam ter a mesma educação que os homens. E isso foi uma polêmica na Europa toda. Bem, Mary Shelley, feminista, dá continuidade à luta da mãe e mais ainda, Mary Shelley era republicana. Então, Castruccio é monarquista, é do partido monarquista e a condessa Valperga nasceu em Florença, que era uma república, e ela, apesar de ter um tiro de nobreza, defende as ideias republicanas que ela aprendeu nos escritos de Tito Livio, de Cícero, sobre a República Romana Primitiva, aquela que antecedeu o Império. Então é a discussão de república contra monarquia numa espécie de Romeu e Julieta. Então são duas pessoas apaixonadas de partidos políticos diferentes. É isso que Mary Shelley faz, e ela coloca uma republicana com tiro de nobreza, porque quando ela escreveu esse romance, havia uma lei na Inglaterra. A primeira lei de direitos autorais, de propriedade intelectual, foi feita na Inglaterra. E dizia o seguinte: o direito de propriedade era entre o editor, propriedade intelectual era entre o editor e a coroa. Então, os grandes escritores, Jane Austen, Charles Dickens, Darwin, as irmãs Brontë, todos eles tinham a proteção do trono. O que era isso? Quando alguém escrevia um livro, o editor que estava interessado em publicar a obra levava esse livro a uma comissão e os membros dessa comissão liam, os funcionários públicos, e davam um aval se o livro tinha alguma coisa contra a monarquia ou contra a igreja anglicana. Se não houvesse nada contra a monarquia ou contra a igreja anglicana, esse livro tinha proteção do trono. E aí aquele editor, somente ele tinha autorização para publicar aquele livro.
Então, um livro tipo Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, que, claro, era contra o status quo, não tinha a proteção do trono. Então, qualquer pessoa poderia fazer cópias desse livro. As cópias piratas eram autorizadas. O que Grandes Esperanças de Dickens era protegido. Frankenstein era protegido. Frankenstein que saiu anônimo, como Valperga saiu anônimo, porque Mary Shelley não colocava o nome dela, porque ela estava vivendo com o poeta Percy Shelley, que era casado com outra mulher. Só quando a esposa de Shelley cometeu suicídio foi que eles se casaram, e a Mary Shelley cuidou da obra do marido após a morte dele. Enfim, então, para atenuar a questão, um livro republicano não teria proteção do trono, um livro ateu não teria proteção do trono, um livro que dissesse que a Igreja Católica era melhor que a Igreja Anglicana não teria proteção do trono. Então ela cria uma personagem republicana, mas que tem um título de nobreza, para que o pai dela, que era o editor, tivesse a exclusividade para publicar esse livro. É uma obra interessantíssima. Eu publiquei pela editora Buriti, de Minas Gerais. Que eu saiba, só existe em inglês e italiano. Então eu estou publicando aqui e fazendo esse vídeo para falar sobre minha obra. Até porque eu pago impostos, eu pago telefone, pago passagem, preciso viver. Então já falei de tantos livros aqui no YouTube que resolvi falar de uma obra minha. Então vai no site da editora Buriti, procura esse livro, Valperga, de Mary Shelley. Vocês vão gostar, é uma obra magnífica. Recomendo, então, você que curte meu canal, que acompanha meus vídeos, encomenda pela internet Valperga, de Mary Shelley. Obrigado.